Construções em lugares impróprios, como nas margens dos rios que atravessam a cidade de Maputo, avolumam-se e já começaram a criar problemas sérios de erosão e, por esta via, a intransitabilidade. Na opinião do ambientalista e ativista social Rui Silva, este problema resulta de erros do passado associados ao fato do país ser propício a mudanças climáticas. O problema da erosão, dependendo das zonas, obviamente, tem muito a ver, primeiro, com alguns erros de passado, em termos de construção, depois também as próprias consequências, e nós somos muito vulneráveis a elas, as próprias consequências das mudanças climáticas ajudam a acelerar o problema de erosão. No caso da Marginal, por exemplo, com o aumento do nível das águas do mar que se tem verificado ultimamente, ajuda precisamente a isso. E, por outro lado, também a necessidade de criar algumas barreiras naturais que têm sido criadas ao longo da costa de Moçambique, nomeadamente o plantio de mangais, casuarinas, etc. De acordo com o ambientalista, o outro problema tem a ver com o fato da cidade de Maputo ter sido concebida para 400 mil pessoas no passado e hoje alberga mais de 10 mil pessoas. No caso urbano, já o problema é um pouco diferente. Que às vezes temos que ir um pouco à história. Após a independência, Maputo era uma cidade que tinha capacidade para albergar 450 mil pessoas. E com a independência, depois com a guerra dos 16 anos, etc., houve uma vinda de muita gente das províncias para as cidades, quer seja para Maputo, quer seja para a Matola. E foram criados alguns bairros. Outros sim. Silva disse que as construções desordenadas também influenciam negativamente no atual cenário que se vive na cidade de Maputo. As águas pluviais têm o seu curso natural para se poderem escoar, para terem o seu escoamento natural. O que é que acontece? Com a construção de habitações, muros de vedação, etc., as águas começaram a encontrar barreiras. Isto por, naquela altura, não ter havido um planeamento correto. Também, naquela altura, o problema das mudanças climáticas, obviamente que já existiam, mas não era um problema prioritário para o governo, quer seja em Moçambique, quer seja em qualquer parte do mundo. Em relação à resolução para este problema, o ambientalista e ativista social diz que é preciso muito investimento em termos econômicos. Uma forma de evitar que tal aconteça é com a criação de valas de drenagem, principalmente subterrâneas, que é a única forma de se conseguir ultrapassar este problema. No entanto, não é um problema de fácil solução, porque estamos a falar de investimentos muito avultados. E sem apoios, neste momento Moçambique vê-se muito limitado em termos de conseguir resolver esses problemas. Erosão é um processo natural de degradação do solo ou da rocha exposta à superfície, o que provoca o deslocamento de materiais de uma área elevada até um terreno rebaixo. O presidente do Conselho de Administração da empresa de saneamento na Matola, Bernardo Dramos, entende que a problemática das inundações é constante na província de Maputo, no bairro Matola Santos. Tal situação coloca várias famílias em risco. Face ao cenário, Dramos assegura que estão sendo feitos trabalhos de sensibilização para a resolução dos problemas que preocupam a população.
temos estado a sensibilizar para que, efetivamente, uma vez as caixas estando dentro daquilo que eles consideram como seu perímetro habitacional, possam respeitar esse sistema, porque é útil para todos. É uma parte na qual se assentou o centro de saúde, mas a sua volta ainda permanece ao funcionamento natural de uma bacia. De tal forma que pode ser visto que praticamente à frente do centro de saúde tem uma bacia até formatada, circunscrita, e o espaço ao redor também constitui uma zona de amortecimento e zona de alagamento quando a bacia é formatada, ela transborda. Diante deste desafio, o que a empresa municipal fez foi efetivamente fazer busca de soluções que pudessem assegurar que as águas não permanecessem naquele local por muito tempo, tratando-se de uma atividade de extrema importância para a comunidade, mas ao mesmo tempo uma atividade que muitas vezes gera algum tipo de resíduos sólidos que podem ser infecciosos, podem ser perigosos para a saúde pública. E o que nós fizemos efetivamente foi, na pesquisa, identificamos um coletor previamente existente para outra finalidade, e nós convertemos este coletor para um atendimento quase que exclusivo ao centro de saúde. Neste momento temos um coletor que está ligado à bacia a que nos referimos e coleta todas as águas ao redor através de caixas coletoras e faz o transporte desta água até o estuário, na zona para quem vai às salinas. Por sua vez, os moradores da Matola Santos dizem que as inundações foram agravadas devido ao centro de saúde que foi erguida na zona baixa, onde antigamente servia de bacia de retenção de águas pluviais. Na época chuvosa, temos vivido um caos, sim. Por exemplo, quando enche de água, temos tido aquele problema de enchendo por causa da parte do hospital, estás a ver? Sim. A situação era quase a mesma, só que como lá no hospital havia um campo, então praticamente aquele campo servia como uma drenagem, estás a ver? Então, assim que elevaram aquele terreno, as águas têm chegado às casas. Podes ver, enchi de areia aqui. Então, nem sempre tem enchido de água, mas quando há aquela chuva intensa, tem acontecido, quase todas as casas daqui têm enchido de água. No contexto, estes munícipes falam das consequências e do drama que se vive naquele bairro. No dia de chuva passamos mal, porque aqui enche água antes de chegar dentro, até terminar no centro, na cintura. Termina na cintura, então mudam para lá na igreja. Também na igreja enche água, só que estamos a ficar assim da maneira, não tem como. Com criança, todas as crianças ficam, cada um fica em casa dele, não brinca com a criança quando encher água. Estamos muito mal, mas muito mal mesmo. Não temos como, aqui enche água, hospital, ninguém que trabalha, porque todo sítio fica cheio de água, então nós ficamos sem jeito. Acontece malária, diarreia, vômito. Refira-se que num passado distante, 3 centros de saúde foram encerrados na Matola, província de Maputo, devido às inundações provocadas pela chuva intensa que se abateu sobre a região. Trata-se dos centros de saúde da Matola Gar, Machava Bedeni e Matola Santos, severamente afetados pelo mau tempo. O Museu de História Natural de Maputo, Moçambique, foi criado em 1913. Inicialmente, era um museu provincial, ocupando vários locais antes de se estabelecer em 1932 no atual edifício neo-manuelino como Museu Dr. Álvaro de Castro. Os munícipes da cidade das Acácias mostraram desconhecimento sobre o edifício. Sim, ouvi dizer, mas se não conhecia é aqui. Sim. Nem cheguei para também saber e perguntar, saber. Se estou a passar só.
Mas já ouviu falar do Museu da História Natural? Ouviu sim, mas não chega a perceber é aqui e aonde. Mas ouviu como? Ouviu começou a falar minhas amigas. Uhum. Obrigado. 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 Já para os que falam do edifício, não mostraram segurança deste edifício histórico do país. O Museu da História Natural significa um patrimônio para o país, significa também um patrimônio para a África e para a humanidade, na medida em que foi construída já há bastante tempo, antes da independência de Moçambique, chamando na época como Museu Provincial, e após a independência passou a chamar-se Museu da História Natural. Eu conheço de vista há bastante tempo assim. No Museu da História Natural consegue-se ver alguns animais embalsamados, né? Consegue-se ver um belo jardim também ao seu exterior e algumas estátuas de animais também desenhadas no seu exterior. Refira-se que a instituição tem diversas coleções de animais embalsamados diretamente das savanas africanas, como leões, girafas, hipopótamos e rinocerontes, abrigando uma coleção de fetos de elefantes entre os primeiros 22 meses de gestação, desde a época da Primeira Guerra Mundial, sendo a única do mundo, além de imagens, estátuas, instrumentos musicais e acessórios de tribos moçambicanas.